Vida longa e próspera! Está entrando no ar mais um Tocando Almas. E hoje nós falaremos sobre os hábitos indesejáveis. E hoje eu tenho o prazer de chamar aqui o meu amigo Alex Cobes. Alex, seja muito bem-vindo ao nosso programa Tocando Almas. Eu que agradeço, meu querido. Que bom, que bom. Fala pra gente um pouco, para o nosso público, com o que você trabalha, o que você faz da vida. Beleza, beleza. Eu me chamo Alex Cobb, né, como o querido Rodinei Sena falou aí para você. Eu sou hipnoterapeuta, sou acupunturista também. Estou meio que parado na história da acupuntura também, por estar tão focado assim, em entender a mente humana cada vez mais, e estou me aprofundando cada vez mais na hipnose. E com relação à hipnose, eu me aprofundo muito em todas as vertentes da hipnose, né? Diferente de algumas pessoas que sempre focam em algumas coisas, eu foco em todas as vertentes da hipnose. É como eu digo, quanto mais ferramenta eu tenho no meu ciclo de utilidades, é melhor para atender o cliente. E é bem interessante esse assunto, você ter me convidado para a gente falar desse assunto, de hábitos indesejáveis, porque é uma coisa que tem muito a ver comigo, é uma história minha, na verdade. É por isso que eu gosto muito de abordar esse tema de hábitos indesejáveis, porque realmente eu passei por vários momentos de hábitos indesejáveis em minha vida. Essa que é a grande verdade. E depois desse tempo todo aí, estudando a hipnose, eu acabei criando um método, né? Onde eu acabo ensinando para as pessoas uma forma como tivesse alguns atalhos para chegar a esses objetivos, a conquistar os hábitos desejáveis que a gente tanto quer e que às vezes a gente tem muita dificuldade em obter só pela falta de recursos, de ferramentas para conseguir. Pô, bacana, bacana. E assim, isso te dá autoridade, né, cara, para você fazer você falar com propriedade das coisas. Isso é muito importante, né? Exato. Você fala daquilo que você vivenciou, não só daquilo que você estuda. Não que o que a gente estuda não tenha importância, é óbvio que tem, né? Mas eu acredito que quando você passa pela situação, você fala com muito mais propriedade, não só de quem estudou sobre, mas quem vivenciou e, no seu caso, você deu um passo além, que você dali desenvolveu um método para poder multiplicar para outras pessoas. Isso é muito bom. Isso, porque na verdade, assim, como eu estudei muito hipnose, PNL, comecei a estudar também psicologia, psicanálise, na verdade, tudo, como eu falo assim, tudo que envolve a mente humana, eu comecei a estudar. Nunca fiz um curso de psicologia, nunca fiz um curso de psicanálise, mas estudo muito, porque eu acho que a pessoa que só sabe a hipnose em si e vai para a clínica, eu acho que ela não sabe nada, porque a hipnose é só botar naquele estado de relaxamento, a terapia não tem nada a ver com a hipnose em si. Então eu pesquisei muito, então o arcabouço acabou ficando um pouco maior e comecei a pesquisar, investi, gastei muita grana em assim, mas também em hipnotistas muito renomados, inclusive internacionais. E na verdade eu não gastei essa grana, eu fiz um grande investimento na minha vida. Essa que é uma grande verdade, porque realmente eu consegui reverter esse dinheiro de volta, esse investimento, e aumentei o meu conhecimento e através dessas. Porque como são informações internacionais, como alguns cursos que eu fiz, a realidade de cada lugar é diferente, né? Se a subjetividade da gente já é uma coisa, já é real, imagine de um lugar para o outro. Então, você pegar uma terapia de um lugar e trazer para o seu lugar, trazer de Nova York para cá, trazer do Reino Unido para cá, você tem que adaptar, por melhor que seja. Então, aí eu dei essa adaptada aí com tudo isso que eu aprendi. E, cara, aí está sendo muito fácil, na verdade. A grande verdade é que está sendo muito fácil e muito eficaz. É uma coisa que eu sempre busco quando eu quero explicar algo para alguém, né? Ser simples e ser eficaz. É mais ou menos isso. Porque assim, você usar só ali o academês, né, cara, você limita muito o público e boa parte desse público que você acessa, esse público não capta direito a sua mensagem, porque de fato, assim, você fala uma coisa que é totalmente diferente. Eu, por exemplo, o que eu faço no curso de hipnose, cara, eu venho desmistificando, mostrando assim, trazendo para a realidade das pessoas o que é, o que não é, como é que funciona, e isso gera uma empatia, gera um rapport que a coisa flui muito mais fácil, né? É você fazer, como você falou, fácil, como é que você falou? É fácil e eficaz? Isso, isso. Eu falo três palavras: fácil, simples e eficaz. Eu sempre É falo isso aí. assim, Acabou. porque se a gente ficar muito entrando naquela coisa
de mistificar, de uma coisa assim, tem algumas coisas que eu não posso lhe contar aqui. Então, fica aquela coisa assim, de a pessoa assim, então, ou tem história, ou ele está escondendo o jogo, e no fim da história acaba escondendo o jogo mesmo. Porque se a gente abrir o jogo e dizer o quão fácil é todo aquele processo que acontece, a pessoa acaba engajando com mais facilidade, até não tendo medo, porque vê que é muito fácil, a gente começa a explicar, eu acredito que você faça da mesma forma, começa a explicar que a hipnose é um estado natural, que todo mundo, o tempo todo, está entrando e saindo da hipnose, e as pessoas não sabem disso. Eu dou muita explicação com relação à chave, né? Quando a gente, às vezes, bota a chave em cima da mesa, e depois vai procurar e não acha a chave, e olha em cima da mesa e não vê a chave, procura em outro lugar e não encontra. Eu falo, isso daí é uma hipnose, quando a gente fala de hipnose de rua, é quando você já está retroalimentando bastante para chegar nesse nível de alucinação negativa. E você faz isso em casa. Você faz a chave sumir na sua frente, você passa, e depois você olha, tá aqui em cima da mesa, como é que eu passei por aqui e não vi a chave até agora? Cheguei a ficar com raiva de si próprio de não ter visto a chave, né? Mas diz que não acredita em hipnose, não sabe o que é hipnose, então quando você começa a explicar para as pessoas como ela já começa a entender, eu já fiz hipnose várias vezes, eu estou achando que é outra coisa, que é só aquela coisa de durma. Então, não, aquilo ali é um subproduto da hipnose, faz parte da hipnose em alguns momentos, tanto é que na parte terapêutica, nada desses fenômenos hipnóticos aí serve, não é que não sirvam. Exatamente. Se servem, como eu digo, se servem, são como aumentadores de expectativas, porque a pessoa está sentindo aquele efeito do transe e fez, eu estou sentindo isso aqui, então agora a mudança vai acontecer. É mais para a expectativa do que para a mudança em si. A mudança é a neuroplasticidade, são aqueles exercícios que a gente conhece, de neuroplasticidade estar repetindo, de trabalhar muito com submodalidades, que é PNL, é isso que faz a mudança, na verdade. E não ir para Nárnia e voltar de Nárnia, achar que resolveu tudo, inclusive porque muitas pessoas entram nesses estados profundos de transe e ainda assim tem dificuldade de quando é a parte terapêutica, não conseguir alcançar da mesma forma de pessoas que nem entram tão profundo no transe, mas engajam no processo terapêutico e tem resultado mais rápido. Isso aí exatamente comprovado. Exatamente. E a Sofia Bauer, a doutora Sofia Bauer, diz que o melhor transe para se trabalhar terapeuticamente é o transe leve e médio, né? E as pessoas acham que é só quando tá lá, e não é, né? E outra, hoje mais cedo eu estava falando com um amigo, a gente estava numa reunião de manhã, e eu estava falando exatamente com ele que assim, as pessoas têm um certo problema com o termo hipnose. Porque se você tirar o nome e você dar os exemplos, já aconteceu isso contigo, já aconteceu isso, já fez aquilo, como é o caso da chave, tudo. A pessoa, isso aí sempre acontece. Então, você já teve hipnotizado várias vezes. Eu normalmente pergunto, você lê? Você dirige? Você vê televisão? Ah, sim. Você dorme? Então você já teve em transe diversas vezes. Então, mas tem um mito ali em torno do nome, né? Tem toda essa mística ali em torno do nome, mas agora, entrando no nosso tema especificamente, o que são esses hábitos indesejáveis? Como é que a gente classifica esses hábitos indesejáveis antes do primeiro passo, que seria você trabalhar isso, ressignificar, enfim. Mas como é que a gente pode classificar e identificar esses temas indesejáveis? Ótima a sua pergunta, cara. Cara, toda vez que o cliente chega na clínica, eu não vejo uma pessoa que está com um problema, uma pessoa que está doente. Para mim, é uma pessoa que está chegando ali com um problema de repetição de hábitos. As pessoas não entendem, não, mas se a pessoa está com síndrome do pânico, com ataque de pânico, como é que você diz que é um hábito? Aí eu falo assim, não é que seja um hábito, é que se torna um hábito. E o meu trabalho é esse. É o trabalho de curar, né? É o psiquiatra que faz, dando remédio. O trabalho aqui é com a mudança da pessoa, a mudança de comportamento, a mudança de hábito indesejável que ela tem. Se ela tem o hábito indesejado de toda vez que ela quer sair, não conseguir sair, porque quando ela entra no ônibus ela passa mal, eu vou mudar esse comportamento dela, que está se repetindo várias vezes, que despertou na primeira crise de pânico e acabou se tornando um hábito. E é nisso que eu vou trabalhar, em reverter esse processo. Em como o pessoal gosta muito da palavra, né? Em ressignificar a situação, né? Que é você entrar no ônibus e não ter aquela sensação de desconforto. Você ter a mesma sensação da maioria das pessoas, que seria a sensação normal, né? Eu brinco muito com as pessoas. Eu falei isso ontem numa live.
As pessoas estão o tempo todo brincando com a amígdala, assistindo situações de risco sem estar em risco, que é assistindo filmes, assistindo novelas e tudo mais, e vocês ficam brincando com a amígdala, depois ela fica desregulada, e você vai num local qualquer, e ela dispara numa reação de luta e fuga, e você não sabe por que está acontecendo aquilo, diz que é o quê? Do nada. Sempre diz que é do nada, porque se você não pensou em nada antes para ter a situação, você vai dizer que é do nada, mas não existe você ter uma sensação do nada. Tem um porquê, e tem muito a ver com isso. Então, aí você tem que começar a cortar, inclusive quando a gente fala de hábitos, quando eu vou trabalhar com a pessoa, eu falo muito disso, o que é que você assiste, qual é a sua rotina diária. Aí a pessoa fala, eu gosto muito de filme de luta, eu gosto de filme de ação e tudo mais. Eu fiz assim, e quando você passa mal, como você se sente? Meu coração fica batendo muito forte, eu fico com a respiração ofegante. E quando você está assistindo esse filme, você fica como? Eu sinto a mesma coisa. E para que então você está assistindo esse filme? Não está vendo que é ele que está alimentando? Não que ele seja a causa, mas ele é mas é um gatilho que está disparando o seu problema. Para que você tem que ficar assistindo isso com outras coisas para assistir? A pessoa não se toca, ela não tem culpa, porque isso é uma coisa inconsciente. E o que é pior, e aí é que está com relação aos hábitos, por que a gente vai para as coisas mais indesejáveis, para as coisas mais ruins, né? O que a gente considera ruim, né? A gente considera ruim porque a gente tem consciência do que é ruim, mas o nosso cérebro não tem essa consciência. Nosso cérebro, o chipzinho que foi colocado lá no cérebro da gente, digamos assim, é o chip que está voltado assim, ó, para a sobrevivência você tem que fazer isso, 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 isso e isso. Então não tem uma cognição. É como se tivesse colocado um programa lá e ele tem que fazer. A cognição é nossa, de pegar e fazer, não. Espera aí, cérebro, você está economizando energia, mas é da forma errada. Eu vou aqui trabalhar você para economizar energia da forma certa. E começar a trabalhar. Eu estou falando isso aqui de uma forma metafórica, mas é mais ou menos isso que acontece. Perfeito. Você começar a trabalhar essas partes automatizadas dentro de você. E aí, quando você começa a mudar esses hábitos, o que acontece? Você tem a primeira crise de pânico. Vamos supor que você nunca teve uma crise de pânico em nenhum momento. Você sofreu um assalto. Naquele assalto, você digamos que você nem teve a crise exatamente, mas apenas teve aquela alteração que você ficou nervoso, mas você nem entrou em estado de crise, só ficou nervoso por causa do assalto. Mas depois você está assistindo um filme ou está em alguma outra situação e o pessoal nunca é do nada. Ou vai aparecer algum objeto, alguma coisa que vai despertar aquele momento. Sempre tem o gatilho, né? Sempre vai ter o gatilho. Sempre o gatilho vai existir. E aí ele vai sentir aquela coisa. Então, depois que ele aconteceu a primeira vez, o que aconteceu? Criou uma nova rede neural que não existia. Criou. Então, quando acontece de novo essa ativação, é como se ela estivesse engrossando a rede neural. E toda vez que você estiver voltando para esse estado, é como se fosse engrossando cada vez mais. O que é que o trabalho, qual é o trabalho que eu faço? É dar outro caminho para a pessoa, que é como a Melissa Dias fala. Você criar uma outra rede neural. Porque se você está o tempo todo nessa trilha, somente eu que moro no interior, moro em zona rural, se você estiver andando pelo mato por um lugar vários dias, em poucos dias, por sinal, a trilha abre muito rápido, certo? E você não vai querer criar uma outra trilha se não tiver uma razão muito concreta na sua mente para você criar outra trilha para chegar no mesmo lugar. E é isso que a gente tem que fazer, a gente está o tempo todo tendo medo, porque então está repetindo. Então o que é que a gente tem que fazer? Uma nova trilha neural. Como é que a gente faz isso? Através de exercícios. E isso é que você começa a mudar esses hábitos indesejáveis para seus hábitos desejáveis. Eu não estou falando aqui, eu falei de síndrome do pânico, mas não só síndrome do pânico. Você tem o hábito indesejável de não ir para a academia todo dia, mas você quer ir, você queria muito ir para a academia, mas você não consegue ir para a academia. A gente vai ver o que é que está fazendo você não ir para a academia. Afinal de contas, você está querendo ir para a academia. Então, o que é que está automatizando isso de você não ir para a academia? A gente vai começar a trabalhar isso e desconstruir. Você vai começar a ver que você pode mudar, são pequenos hábitos. E outra coisa, não precisa você exatamente dizer para a pessoa, só vir hoje fazer a terapia hoje, você dizer para ela, não, a partir de amanhã você já vai para a academia a partir de 7 horas da manhã. Não. Faça uma coisa completamente diferente. Comece a ativar redes neurais, fazer a neuroplasticidade acontecer no cérebro dela. Peça para ela, amanhã, quando acordar, escovar os dentes com a mão esquerda. Se ela toma banho com o olho aberto, toma banho com o olho fechado. E a partir daí, dessas pequenas mudanças, as mudanças maiores vão acontecer. É por isso que é muito frustrante. A pessoa chega hoje na terapia, faz a sessão e acha que amanhã já vai para a academia. Não é assim. Pode ser, pode não ser, mas para que arriscar? Para que arriscar? Melhor você dar outra coisa que a Melissa Dias fala muito. Se aqui é o problema, né? Aqui é o problema, vamos supor que seja a mesa. Aqui são as pernas da mesa, né?
para que você tem que pegar tudo de vez e resolver? Se você pode ir derrubando, enfraquecendo, que é exatamente você enfraquecendo as redes neurais, colocando coisa nova. E você começa a mudar os hábitos. É um trabalho, vai demorar muito tempo? Depende. Em pessoas são praticamente da noite para o dia, em pessoas vão demorar mais. O importante é, você está de saco cheio do hábito indesejado que você está tendo, então vamos embora mudar. Se tiver de saco cheio, estiver predisposto a mudar, muda, porque todo mundo, até hoje, cara, até hoje não teve ninguém que dissesse assim, não, eu vou estar até o fim e que não mudasse. Teve as que desistiram. E eu entendo, porque não é para todo mundo, normal, isso acontece. Não é nem que não seja para todo mundo, às vezes não era só o momento dessa pessoa naquela hora. Naquela hora ainda não era no momento, tudo bem, tem que respeitar também. O mais importante é que eu digo sempre para a pessoa, você está desistindo agora, mas não considere isso aqui uma desistência para a sua vida. Faça de conta que você só perdeu a força agora e lá na frente você pode recuperar isso. Não desista, não. Se você está querendo parar aqui, tudo bem, eu respeito, pare. Mas não deixe a chama apagar, não. Certo? Se em algum momento da vida de novo, você reacender, porque é normal, não é para todo mundo. Mas se quiser mudar, os exercícios dá para mudar. E é muito um momento, né? fácil e efetivo. É isso aí. E é momento, né? É momento. Às vezes a pessoa não está no momento dela de fazer aquele processo. Eu só queria duas coisas. Eu quero fazer aqui, mostrar o pessoal que está online. Robson Ribeiro, que vai estar com a gente na próxima semana. Olá, quero aprender. Muito bom. Ele diz aqui, ó, acho que a má impressão se dá... Isso ele mandou na hora que a gente estava falando sobre os conceitos que as pessoas têm em torno da hipnose. Acho que a má impressão se dá por causa da hipnose de palco. Ela deixa os leigos como eu assustados. E aí, em seguida, ele bota... qual o melhor tipo de indução para a clínica? É a DVelma mesmo? Pode me explicar, falar um pouco sobre isso? Antes de você responder, eu vou terminar aqui. Perfeito. Você falou uma coisa que você falou... você falou do filme, de a pessoa assiste o filme e depois acaba tendo aquelas sensações. Né? O cérebro faz aquela associação. Perfeito, não tinha pensado nisso. E o Felipe Santos, que esteve com a gente aqui na semana passada, retrasada, se eu não me engano, grande Alex Cobb, o mestre, o grande mesmerista. Antes de você responder a pergunta do Robson, eu queria só que você esclarecesse para as pessoas a questão da amígdala, porque quando a gente fala amígdala, só que não é essa daqui, né? Pois é. Então, a amígdala, ela é uma estrutura cerebral, tanto é que chama-se amígdala cerebral, né? Ela está no nosso cérebro, não é essa amígdala daqui. E ela, para fazer uma explicação mais a grosso modo, ela onde seria a nossa memória emocional, onde ela guarda as memórias de aqui é problema, aqui não é problema, aqui é perigo, aqui não é perigo. E aí é como eu estava falando, né, que ela fica meio que desregulada em algumas situações e acaba sinalizando perigo onde não é perigo. Isso a gente pode ver, essas reações, nos animais, né? Os animais, quando eles estão no momento de fuga, né, as amígdalas deles são ativadas, e é a mesma coisa que acontece com a gente, a nossa pupila dilata. Por que nossa pupila dilata? É como se fosse assim, nossa, tenho que correr para algum lugar, e aí você foca no lugar para correr. Você fica muito focado em tudo que você tem que fazer. O sistema parasimpático atuando, né? Perfeito, o sistema parasimpático que vai ser ativado aí para você sair correndo do lugar. Aí vem adrenalina, noradrenalina, cortisol, né? Então, assim, é uma bomba de hormônios e alguns com efeitos meio que tóxicos, digamos assim, para a gente, né? Exatamente, até porque corta o sistema imunológico, né? Exato. Naquele momento, aconteceu tudo aquilo ali, o sistema imunológico trava, porque ele está no sistema de lutar ou fugir, então não é hora de regenerar nada. É juntar ali a energia que tem, ou você enfrenta o desafio, ou você vai embora. Né? É por isso que a gente fala, lutar ou fugir. E você falou uma coisa interessante, que é de energia, né? Olha o que acontece, olha que interessante. O que é o ataque de pânico? É o seu corpo dando energia para você. A questão é a interpretação que você tem dessa energia. Porque a mesma sensação do cara que acabou de fazer uma corrida de 100 metros raso e está ali levantando o troféu, o coração dele também está batendo, a respiração dele está ofegante, só que a interpretação é outra. Porque a situação foi... Mas é o mesmo disparo que ele tem, que é exatamente para obter o resultado dele, que é correr mais rápido. No caso da gente, ficar disparando porque a amígdala desregulada acha que a gente está numa situação de perigo. E aí dispara essa sensação. Por isso que eu sempre aconselho as pessoas, quando tiver
nesse estado, exatamente nesse estado, não antes do estado a hipnose é ótima, mas na hora do estado, você não vai pedir pessoa para fechar o olhinho e para fazer um Devielma, que eu vou falar daqui a pouco aqui, que o Robson falou. Não dá para você pedir para fechar um olhinho e fazer um Devielma com a pessoa lá passando mal. Então, você tem que primeiro aterrar a pessoa, né? Tem que buscar a respiração, tem que buscar ela focar nela mesma, para poder abaixar, para depois fazer algum processo nele. Né? É por isso Para ativar o sistema simpático. Para ativar o sistema simpático, para ele ficar mais relaxado. E aí sim, você começa a fazer a hipnose propriamente dito. Mas antes disso, você tem que aterrar a pessoa, senão não consegue fazer nada. É verdade. Até porque ela não vai prestar atenção no que você está falando, né? Ela não vai conseguir processar. E dependendo do medo, nem consegue fechar os olhos, porque o medo é demais de fechar os olhos. Não tem exatamente isso. Claro. A sensação de... A percepção sensorial dela vai aumentar e ela está com medo, está pensando que vai acontecer qualquer coisa, você não vai ter um bom resultado. Aí é por isso que você fez apenas um curso de hipnose e na hora que você vai tratar a pessoa e a pessoa chegar no momento, no estado crítico, você não tem como você usar o que você aprendeu no curso de hipnose, que é sente, relaxa, fecha os olhos. Essa pessoa não, tem gente que não consegue nem sentar na cadeira. Nem sentar na cadeira não consegue. Você primeiro tem que aterrar ela em pé, para depois que ela tiver mais calma, ela sentar. A musculatura está rígida, né? É incrível, é incrível. Bom, agora vamos lá para a pergunta do Robson. Qual o melhor tipo de indução para a clínica? É a Devielma mesmo? Pode me explicar? Fala um pouco sobre isso. Então, Robson, isso podia dar aqui um tempão só falando sobre isso, que é bem, bem interessante. Cara, a melhor indução, falando como gente grande, né, você vai ver na hora com o cliente. Dependendo do seu cliente que você vai fazer a melhor indução, que seria a indução mais apropriada para aquele cliente. Agora, eu não vou dar descrédito à indução de Devielma, porque realmente é uma indução que é muito confortável. É muito confortável, é muito permissiva. Principalmente da forma que eu faço, que eu não faço exatamente igual como Devielma. Daquela coisa de tente e não consigo. Eu não entro muito nessa coisa de tente. É sempre a imagine. Eu sempre vou uma coisa mais permissiva ainda. Mas ainda assim, então, que muitas pessoas falam, né, que é a indução infalível, né? Não existe indução infalível, né? Mas não existe. Uma das induções mais permissíveis é a de Devielma, sim, na clínica. Mas, cara, depois que você pega o jogo de cintura, você encurta muito caminho aí com relação a essa coisa de indução. Sim. Você cria... Em alguns casos é só fecha os olhos. Isso. Eu já fugi muito dessa coisa de ficar atrás de fenômenos e tudo mais. Eu busco a emoção, eu provo para ela que a emoção é o que tá trazendo o problema para ela, que é a emoção que está trazendo o problema para ela, e mostro para ela como eu posso eliciar a emoção dela ali, e aquilo dali é hipnose. Pronto, para mim aquilo ali já é o suficiente. Emocionou a hipnose. Como o Anthony Jack fala, que foi um outro mestre que eu fiz curso também. Hipnose nada mais é que você eliciar a emoção e dar uma sugestão. Ponto. Nada mais do que isso. Exatamente isso. Os recursos para fazer de uma forma bem feita, você vai eliciar a emoção e vai dar as melhores sugestões possíveis. Mas é muito indução, realmente. Eu vou responder de forma assim, mais tranquila. A indução de Devielma é muito boa, realmente é uma das melhores que existe. Agora, depois que você já fica craque, expert no assunto, você vê que a indução de Devielma é só mais uma e você pode usar muitas coisas muito mais simples. Se você perceber que você tem um cliente na clínica que chegue no arriar da mala, como se fala muito, no arriar da mala você vê que o cara é muito sonambúlico, você pode até dizer para ele que existe uma técnica de que quando você aperta no centro da mão, a pessoa entra em transe profundo, e ele vai fazer isso e vai entrar em transe profundo. Então não tem momentos que não faz a menor diferença a indução, mas a indução de Devielma é uma indução muito boa, assim. Porque, assim, eu acho que às vezes, só saindo um pouquinho do tema, algumas vezes, nos cursos, na verdade, são ensinadas muitas e muitas induções. E aí, só que assim, tem gente que não atualiza o aluno de que na clínica, a maior parte daquelas induções você não vai usar. Aquilo ali é para você mostrar para o aluno que existem diversas técnicas e até para você ir reforçando como que a hipnose funciona. E, por exemplo, o pêndulo, não precisa ser um pêndulo, pode ser qualquer coisa que balance, enfim, coisas nesse sentido, para poder reforçar e você ter um conjunto ali de possibilidades. Mas no consultório, de um modo geral,
não tem assim, é exatamente essa, só essa. E pode acontecer, aí aconteceu comigo, que eu fui atender uma cliente, fui fazer indução, eu fiz um hand drop com ela. Cara, ela mal balançou, quando eu cheguei para trás, ela estava com os olhos abertos, esbugalhado. Sorte na hora, sorte, né? Eu pensei rápido, fechei os olhos dela e comecei a fazer a indução. Mas aquilo ali para mim foi logo no início, quando eu comecei a atender, aquilo ali para mim serviu assim, cara, não é tudo que eu aprendo no curso que é exatamente aquilo ali. Aí eu comecei a entender aquilo lá, conceito e tal. E no consultório, cara, muitas das vezes é uma coisa simples. Fecha os olhos, respira fundo, atenção na respiração. E E acabou. perfeito. Cara, não tem melhor sensação de relaxamento do que você pedir para a pessoa respirar profundamente umas 3, 5 vezes. Aquilo dali já vai ter uma alteração fisiológica. Só daquilo ali já vai ter. A partir dali você começa a fazer, a aplicar a técnica sem se preocupar com indução. A questão é isso, você tem que fazer toda a desconstrução, porque muitas vezes a pessoa vem esperando. Você vê que eu fiz até um podcast falando sobre isso. A pessoa fica tão preocupada nos fenômenos quando vai fazer a hipnose, que acaba, o foco dela fica mais nos fenômenos hipnóticos do que em resolver o problema dela. Ela está ali, será que minha mão está colada? Será que meu dedo está assim? Não está nem mais preocupada com a terapia, com o que ela foi fazer ali, está preocupada com o fenômeno hipnótico. E, cara, se aquilo não acontecer, é muito frustrante. Você falou uma coisa bem interessante com relação à indução de choque. Você foi fazer um hand drop com a pessoa. Cara, uma indução de choque, quando falha na clínica, você tem que ter um jogo de cintura bem legal para reverter o processo. Certo? Aí eu pergunto, então por que usar? Né, se pode não usar? Né? Para que correr o risco de fazer uma coisa que é muito legal no palco? Indução de choque são maravilhosas no palco, são maravilhosas na rua, são maravilhosas para fazer demonstração. Mas se você não deixar claro que isso na clínica não faz a menor diferença, o cara vai naquela gana, né? E aí, eu estava no curso, pegou um bocado de sonambúrico, fez lá, e quando chega na clínica, e o cara não tem culpa, porque o professor empoderou ele para aquilo, né? Quando ele chega lá, faz o redor, a pessoa, como você falou, fica de olho aberto. Você teve o jogo de cintura na hora, né? Mas nem todo mundo pode ter esse jogo de cintura. Já aconteceu comigo também, já aconteceu parecido comigo também. Deu a própria indução de Devielma, né? Deu pedir para a pessoa, quando ainda estava naquela, agora tente abrir, que você não vai, quanto mais você vai tentar, não vai abrir. A pessoa, abriu o olho. Abriu. E aí? Pô. Qual foi a minha sorte? Eu tinha feito o curso com o Albertinho, com o Alberto Delisa, um curso presencial lá no Rio de Janeiro. Ele falou, cara, a pessoa abriu o olho, você fala para ela, isso, muito bem, você já viu que você tem um controle total dos seus olhos, que até eu dizendo para você tentar, você consegue abrir. Agora eu quero que você use esse controle para você não fazer mais esses olhos abrir. E aí você vai, né? Vai continuando o processo. Mas, cara, por que arriscar? Por que arriscar? Eu começo a falar, quando eu faço o Devielma mesmo, eu começo a falar dos olhos grudados, olhos ficando grudados, mas da forma que eu falo, eu não estou pedindo ainda para a pessoa tentar abrir os olhos, mas a forma que eu falo já desperta a curiosidade da pessoa, de que os olhos estão grudados. Eu mesmo já percebo que a pessoa está assim, ó. Então eu nem peço para a pessoa, quero no papo ver que a pessoa já está naquela agonia tentando abrir os olhos. E sabe o que eu falo? Não peço para ela nem tentar, porque eu estou vendo que ela está tentando ali. Eu fiz, e agora não precisa nem mais você se preocupar com os olhos. Isso que você viu, que você acabou de conseguir, distribua para o seu corpo todo. E já foi. Né? Não precisa ficar preocupado com o seu olho. Até mesmo porque eu já grudei o olho de uma pessoa num workshop, não, na rua. E quando eu fui fazer um workshop, essa pessoa foi para o workshop e sabe o que ela falou? Pediu licença da palavra, tudo bem. Ela, olha, eu vou ser sincero para você. Lá na praça, eu sei que você não me hipnotizou. Agora, eu queria saber o que é que você fez, que meus olhos ficaram grudados. Mas me hipnotizar, você não... Quer dizer, a subjetividade de cada um, cara, você vai... Aí, qual é o legal? A sala toda deu risada na hora que ela falou isso. Aí, a ficha dela... Descontraiu. A ficha caiu. A ficha dela caiu. Deixa eu só passar mais um aqui, ó. O Robson, Grato, você pode citar outros tipos de indução? Robson, vou aproveitar o momento aqui. Robson, dia 11 e 12 de julho, eu estou com uma turma online, ao vivo. Você é meu convidado para participar lá, vou te passar um monte de induções. Mas, ó, já vou te avisando desde agora. Você não precisa de nenhuma delas para poder fazer um bom trabalho como hipnoterapeuta.
Você precisa do hipnoterapeuta e do paciente. A técnica A, B ou C, você vai prender o feeling ali de que muitas das vezes fecha os olhos e respira, que funciona. O Felipe aqui diz, ó, de fato, precisa analisar o perfil do paciente, sempre. Eu acho que era Erickson que dizia que a terapia ela é personalizada, personalíssima. Você faz para aquela pessoa, para aquele indivíduo que está ali na sua frente. De acordo com a análise de acordo com a análise do perfil da pessoa, isso facilita muito no que vai ser feito e no que se refere ao tipo de indução. Gratidão, amigos, certo? Felipe falou, exatamente, utilizo muito essa questão da respiração, porque só com isso já facilita muito o relaxamento e o restante do processo facilita muito. Perfeito. O Robson deu uma risada aqui agora. Teve uma pergunta do Robson que ele falou na questão da hipnose de palco, de poder atrapalhar, acha que pode... Na verdade, ele fez uma colocação que acha que a má impressão que muitas pessoas têm a respeito da hipnose vem da hipnose de palco. Né? Que as pessoas veem lá o cara imitando uma galinha, comendo cebola e achando que é chocolate e tal. Eu acredito que seja por essa questão mesmo. E sabe o que é o grande lance? A hipnose de palco, na verdade, o que eu considero uma boa hipnose de palco é a pessoa que faz todas aquelas brincadeiras e, junto com aquelas brincadeiras, mostra que aquilo dali pode ser usado também para mudança e tudo mais. Para mim, esse é um bom hipnotista de palco, para mim, esse é o cara. Então, Exato. assim, o problema para mim está exatamente aí. O cara que sobe no palco, faz todas aquelas rotinas, todas aquelas brincadeiras, termina, tchau, acabou, pessoal, isso aqui é hipnose. Então, a pessoa saiu dali achando que aquilo dali é hipnose. Certo? Então, quando ela vai... Primeiro, assim, talvez ela nem vá para a clínica, porque ela não viu nada ali de terapêutico. Estou falando dependendo da hipnose de palco. Se você for para... Tem uns caras... Cara, como é o nome do pessoal? O pessoal do Magicamente. Tem o Gelatina e o Alexandre Roth. Cara, eles fazem muita brincadeira, muita rotina de palco e também trabalham com essa coisa do empoderamento, de como você pode usar a sua mente a seu favor. Então, não é a hipnose de palco, e sim alguns hipnotistas que realmente fazem um trabalho que acabam desinformando, né, as pessoas com relação à hipnose e mistificando e mitificando, né, de várias formas da hipnose. E isso aí eu acho mal pra caramba. E é um trabalho que a gente fica fazendo totalmente contrário o tempo todo. Nos meus cursos, na verdade, eu começo fazendo várias rotinas de mesmerismo para as pessoas verem e fica todo mundo assombrado. Aí, quando termina, eu vou desconstruindo tudo. É isso aí, é isso aí. E é um trabalho que a gente tem que fazer, né? Não tem... No coaching, quando eu me formei em coaching, a gente recebeu um roteiro chamado Coaching Education, onde você explicava para o cliente o que era o coaching, como é que funcionava, tal. Eu adaptei e chamei de hipnocoaching, de hipnose education, onde eu passo na primeira consulta com o paciente, que eu não cobro, eu mostro para ele, ó, a hipnose é assim, o processo é esse, vai lá, troca uma ideia com a pessoa e ela decide se ela quer fazer o tratamento ou não. Mas ela tem esse momento de perceber o que é hipnose de verdade e não hipnose de palco. Né? Mas, vamos lá. Vamos seguir aqui para a gente poder falar mais um pouco sobre os hábitos, hábitos indesejados. A gente pode falar... Diga, pode falar. Pode falar. Sempre vai ter um evento inicial, né? Vai ter o evento inicial que ele pode se transformar em alguns gatilhos depois ao longo do processo, mas sempre sabendo que tudo isso acontece porque existe uma recompensa. Então, você tem que ver qual é a recompensa que você está tendo com esse hábito indesejável. Qual é a recompensa? Você identifica ela e começa a mudar esses hábitos indesejáveis através do que você gostaria de fazer, mas de forma bem leve, sem mudanças drásticas. Porque essa mudança drástica é que gera a sensação e gera a desistência do processo. Então, aos poucos, você vai uma pessoa que fuma cigarro, né? O cigarro, né? O cigarro seria o gatilho, né? O hábito é fumar. Então, em vários momentos, a pessoa que fuma, tem momentos que as pessoas que fumam, ela gosta muito de fumar na hora que vai no banheiro de manhã, né? Gosta de fumar cigarro. Depois ela gosta de fumar cigarro, depois de tomar o café. Aí o que é que a gente vai falar para a pessoa? Pare de fumar? Não. Mude. Se normalmente você fuma quando vai no banheiro, mude. Não fume quando você vai no banheiro. Fume em outro lugar. Seu cérebro começar a entender que tem coisa mudando.
exatamente o quê? Coisas que estão associadas a esse prazer, né? Então você já está começando a fazer essa coisa que traz o seu prazer fora do momento que seria o normal, que é quando está no banheiro, que é depois do cafezinho. Depois do cafezinho não dá vontade de fumar um cigarro. Toma o cafezinho, toma o cigarro depois de meia hora. Começa a desfazer esses caminhos neurais, começa a enfraquecer esse caminho que foi criado e começa a criar novos caminhos. Quais são os novos caminhos? Em algum momento você vai fumar um cigarro, não fume o cigarro todo, se você fuma o cigarro todo. Em alguns momentos, você fuma um cigarro e depois mastiga um chiclete, né? Não fuma o cigarro todo e mastiga um chiclete. Vai intercalando sem radicalismo. Com radicalismo, não tem jeito, você vai acabar desistindo do processo, porque o hábito é como eu falo, não, é como é real e como é dito desde Aristóteles, né? A sua imaginação sempre vai ganhar para a sua vontade. Por mais que você não queira fumar um cigarro, né, todo aquele hábito que você já tem, que já está construído em sua mente, a sua imaginação, de você já sabe que você acorda e você vai no banheiro, a sua mente já está ali quase que sonhando acordado, ir no banheiro, fumar o cigarro na hora que está fazendo o famoso número 2, né? Então, aí você quebra esse ciclo. Você quebra esse ciclo. E aí é como eu digo, para acontecer a neuroplasticidade, você tem que deixar seu cérebro molinho. Eu falo brincando isso para as pessoas, né? E deixar o cérebro molinho é isso, é pegar ele no contrapé. Né? Você escova o dente com a mão direita, você começa a escovar com a mão esquerda, o cérebro não entende o que está acontecendo. Então, isso abre para a neuroplasticidade. Isso é cientificamente comprovado. Né? Isso não é... Não tô viajando na maionese, é uma coisa que é comprovado. Então, mas aí o que acontece? Ontem, eu estava conversando e estava falando exatamente isso. Assim, as pessoas não querem passar pelo processo. As pessoas querem, no estalar de dedos, alcançar as coisas. Né? Então, assim, quando você fala para o cara, não, vamos fazer um processo aqui, mas pode demorar até tanto tempo, é um processo, não tem mágica, eu não sou mágico. Né? Então, assim, é uma parceria onde a gente vai trabalhar junto, eu tenho as técnicas, você tem a necessidade, a gente vai trabalhar junto. Mas a mágica acontece dentro de você. E isso é um processo. Porque até voltando lá, quando você falou das conexões neuronais, o que muitas das vezes as pessoas não conseguem entender é que por mais que se trabalhe para criar um novo caminho, o caminho antigo, ele continua lá. Então, assim, você precisa criar um novo, reforçar e seguir, para deixar isso aqui de lado. Mas ele continua lá. Isso é importante. Não é isso? Ele não some. Ele não some. Ele só foi enfraquecido. Depois que ele foi criado, ele não some. Ele só foi enfraquecido. Então, assim, ele está lá. Ele está lá. Cabe a você não voltar para ele. Através dos exercícios que a gente passa para as pessoas, né? As práticas integrativas que a pessoa faz em casa para ganhar mais independência, para não ficar o tempo todo tendo que voltar para o hipnoterapeuta. É como eu digo, quando a pessoa vai fazer, o cliente da gente acaba virando um aluno. Porque tem coisas que na hora da terapia você não passa para o cliente, coisas que você aprendeu. Porque, um exemplo, o metamodelo, né? Eu não vou falar para ele o que é o metamodelo antes de aplicar o metamodelo nele. Isso não existe, né? Claro. Mas depois que você já terminou a terapia, que seu cliente está bem, você pode falar para ele o que você fez com ele sobre o metamodelo. Isso é legal, isso tem muito a ver com a psicoeducação. Você está instruindo o tempo todo o seu cliente no processo, ao longo do processo, para ele saber o que está acontecendo, para ele não ficar lá preocupado em coisas que não tem que se preocupar. Certo? Que às vezes ele perde muito foco em outras coisas. Você vai botando ele dentro da situação, vivendo a situação dele diariamente, não entrando na automação, que acontece muito, que é aquela coisa de eu não quero comer o doce, mas o doce está aqui na minha frente, passando pela barraquinha, eu vou comprar o doce agora. E você entender que naquela hora você falar, não, isso não sou eu, é aquela parte na minha mente que está querendo me ajudar, mas quem sabe como me ajuda sou eu, e eu que tenho um raciocínio lógico, e não a minha mente automatizada, eu não vou satisfazer o desejo dela, e você começa a bater esse papo com você mesmo, certo? E começa a criar consciência dentro da sua inconsciência, da sua automação. E essa que é a grande batalha, e que, cara, tem uma hora que você começa a dominar a batalha, e tem uma hora que você começa a brincar até com isso, é muito engraçado isso, é muito legal. Mas aí você tem... Não. É da noite? O quê? Não. É da noite? Não. Mas é real? É real. Exatamente. É isso que eu ia falar. É um processo e, assim, a parte talvez mais chata seja que é um processo mecânico. No começo é mecânico. E você precisa pensar para fazer. O exemplo que eu sempre dou é da pessoa que está tirando a habilitação. Ou que está aprendendo a dirigir, vai.
Cara, a pessoa precisa pensar, caramba, são 2 pedais, são 3 pedais, eu tenho 2 pés. Cara, tem 3 espelhos para olhar, mais a parte da frente. Cara, no começo, realmente, aí você entra no carro, ajusta o banco, bota o cinto, ajusta os espelhos, lá. Cara, mas no começo é extremamente mecânico, é isso. E depois, no final, quando você já sabe dirigir, o que você pensa para fazer tudo isso? Não. Então, a mudança de hábito é exatamente isso. É um processo que começa mecânico até que ele se torna algo automático. E assim Isso, vai. e a mesma coisa que eu ensino para as pessoas que têm dificuldade em alcançar os tais estados de transe, né? Eu digo assim, olha, você não precisa se preocupar com isso, mas tem exercício também para você começar a alcançar o estado de transe. E é exatamente isso, você começar a repetir todas as rotinas o tempo todo, como se as coisas estivessem acontecendo. Uma hora a chavezinha vira. Né? Infelizmente, nem todo mundo vem com o chipzinho da hipnose que faz durma e entra na mesma hora. Mas todo mundo tem como potencializar isso. Todo Sim. mundo. A hipnose, você aprende a hipnose, inclusive os estados. A hipnose, claro, é um estado natural, mas digo assim, você aprende essas fenomenologias todas corporais, você consegue aprender também com treino. Talvez você nunca chegue no estado daquela pessoa que é mega sonambúlica, mas de 0 a 10, se você chegar a 8, não tá bom, não? Não É tá, isso não? aí. E uma coisa interessante que você falou é que eu replico muito isso. Eu acho que, assim, pelos hipnoterapeutas que eu conheço, os mais próximos, a gente tem essa característica de não ser uma muleta para os pacientes. A gente trata a pessoa, ajuda, leva, conduz e dá orientação, dá sugestão, e vai ensinando ao longo desse processo, quer seja 2 sessões, 3, 4, 5, não importa quantas sejam, você vai orientando essa pessoa para quê? Que é o que eu falo sempre para os meus pacientes. Olha, eu quero que você seja livre para poder começar a resolver seus problemas sozinho, e você não precise ficar me procurando o tempo todo. Não é porque eu não gosto de você, não, é porque eu quero que você me indique para outras pessoas, quero que você siga a sua vida. Quando Exato. surgir um novo desafio, uma coisa diferente, você pode procurar de novo, mas por esse mesmo motivo não faz sentido. Então, assim, é gerar independência para a pessoa. Eu percebo essa linha que foi exatamente o que você falou. A pessoa acaba virando um amigo, acaba virando um aluno, né? E te indica outras pessoas. Isso é muito importante. Deixa eu só aqui, tem uma. Gratidão. Robson, você ganhou. Eu até botei aqui no GC, você ganhou de presente, tá, Robson? É, o Robson participou de quase todas as lives dessa semana e da semana passada. Maravilha. Show de bola, excelente colocação. Não é beta não, Robson, é meta, M-E-T-A, meta modelo. Felipe, eu tô precisando de uma garrafinha de água, cara, tá brabo. O Robson está perguntando se você pode falar um pouquinho sobre o que é o meta modelo. Cara, dá para falar de uma forma bem resumida aqui, né? É só resumir, para a gente não sair muito do foco. Não é nem só pela questão de sair do foco, é se for falar de metamodelo mesmo, a gente Sim, vai. sim. É um tempão. Mas basicamente assim, são perguntas que a gente faz para nossos clientes, onde a gente alcança a estrutura mais profunda. Às vezes o cliente chega, isso é uma coisa que eu vi no início dos meus atendimentos, eu não percebi, eu não sabia o que era, porque no início dos meus atendimentos eu ainda não conhecia o metamodelo. O metamodelo eu fui conhecer em 2016, 2017, que eu fui conhecer o metamodelo, até então eu não conhecia. E aí, o que acontecia? Eu atendia as pessoas, elas começavam a falar dos problemas dela, e aí, conversando, daqui a pouco parecia que elas mudavam do problema, assim, ia para outro, como se fosse outro problema, se transformava em outro problema. Eu não entendi exatamente, né? Quando eu fui fazer um curso que falava de metamodelo, eu fui entender o que era estrutura superficial e estrutura profunda. Todo mundo, quando chega na clínica, ela vem falando com você, sempre ela está presa em 3 questões, na maioria das vezes, que são as omissões, as generalizações e as distorções. Ela nunca. E isso é inconscientemente, porque às vezes a pessoa pode levar para o lado pessoal, achar que ela está. Você está dizendo que eu estou omitindo, que eu estou querendo dizer para você, que eu estou querendo distorcer, se eu estou querendo vir me tratar com você. E é inconsciente. Um exemplo, a pessoa, o chefe dela está brigando com ela. Não, brigando com ela não. Todo dia o chefe dela chega no trabalho e só pelo fato de não dar bom dia para ninguém, ela acha que o chefe está invocado com ela. E ela chega na clínica e fala, pô, eu não estou me sentindo bem, porque eu estou vendo que o meu chefe nem vai com minha cara no meu trabalho,
porque nem bom dia me dá. E aí você começa a fazer algumas perguntas para entender exatamente se é aquilo mesmo que está acontecendo ou se ela que está comprando essa ideia. E essas perguntas, principalmente aqui para resumir a história, nunca pergunte por que ela está achando isso. Pergunte assim, como assim isso está acontecendo, né? De que forma você está vendo isso? Porque toda vez que você pergunta por quê, é meio que como se estivesse fazendo um embate para a pessoa, né? Ela fala, eu estou me sentindo triste por causa do meu chefe. Aí por que você está sentindo assim? Né? Aí a pessoa vai dar uma resposta que vai ser uma resposta, mais uma vez, superficial. Então você quer uma resposta profunda. E o Sócrates também, eu falei de Aristóteles, agora é de Sócrates, que fazia muito isso. A pessoa perguntava uma coisa para ele e ele respondia com outra pergunta para a pessoa, para fazer brotar da pessoa a própria resposta da pergunta que ela fez. Né? E que, no fundo, todo mundo tem a resposta de suas perguntas. E é isso que o metamodelo faz. São perguntas poderosas que fazem você alcançar a estrutura profunda da pessoa para saber exatamente o que está acontecendo com ela, além de só do que aquilo que ela está contando para você superficialmente. Perfeito. Robson, lembra das aulas de psicanálise? Lá também a gente pega por essa linha de, assim, o paciente omite, distorce e generaliza. Então, é o que ele não está te falando? E aí você trabalhar em cima disso, né? Lembra do exercício que a gente fez na última aula com o doutor Eduardo? Segue por ali que vai dar certo. O meu amigo, rapaz, mas que coisa rápida, hein? A gente já está com 46 minutos, cara. Bom, olha só, vamos fazer o seguinte, antes que eu esqueça, até porque eu não quero passar de uma hora, eu já queria que você deixasse aí como é que as pessoas podem entrar em contato com você. Você faz atendimentos também, não faz? Então, assim, fala se você trabalha em alguma área específica, seu site, se você está com algum curso em lançamento. Fala um pouco de você aí para poder. Fala um pouco de você aí para a gente poder. Porque senão eu posso esquecer no finalzinho. Já fala aí, depois a gente parte para o encerramento. Beleza, beleza. Essa quarentena está fazendo com que a gente se reinvente, né? Não tem jeito. Ou a gente se reinventa, ou a gente vai ficar se fechando de problema. E acabei que tinham vários projetos meus que estavam meio que engavetados, que eram para ser projetos online, e por conta de eu estar ministrando muitos cursos pelo Brasil, eu estava engavetado esses projetos. Só que por conta dessa pandemia aí, parou esses cursos todos aí que eu fazia presenciais e fui para os projetos online. E acabou brotando um monte de projetos. Então, eu tenho o meu site, né, que é o www.terapiaspraticas.com.br, onde você pode ver os cursos que eu ministro. Hoje, daqui a pouco, às 5h30, está começando o meu curso gratuito de hipnose, auto-hipnose e PNL. São 3 dias. É um curso rapidinho, porque vai começar o curso de hipnoterapia na segunda-feira. Mas esse curso é bem legal. Eu já entrei o conteúdo, não é esses cursos enrolation, não, para puxar para outros cursos. Eu vou dar conteúdo, independente de você querer fazer o curso ou não. Você já vai ter ferramenta. Tem o Instagram tá sendo colocado aqui, olha que bonitinho. Já está aí. Já tá aí. Tem o YouTube. alexcobes.terapiaspráticas. Isso. O YouTube, que é Alex Cobes Terapias Práticas. Você digita no YouTube, você vê lá, tem muitas lives gravadas lá. Tem aula de auto-hipnose, também gratuita lá para vocês. E, basicamente, está vindo meu curso também de microexpressões, linguagem corporal, comunicação não verbal, que já vai ser lá já para o início de julho. E qualquer coisa, pode me procurar no Instagram, que a gente bate um papo e eu esclareço mais para vocês. Beleza. Você faz atendimentos também, né? E faço atendimentos online também, coisa que eu não fazia. Normalmente eu fazia, primeiro eu atendia presencial, para depois atender online. Mas agora, por conta da pandemia, não pode deixar o pessoal na mão, então eu estou atendendo online também. A gente acaba tendo que se reinventar, né, cara? Não tem muito jeito. E aí, até trazendo já para o nosso tema, que é hábitos indesejáveis, correlacionando, por uma questão, às vezes, de necessidade, você acaba tendo que mudar o hábito, né? Mesmo que seja um hábito não necessariamente indesejado. Por exemplo, eu era completamente radical contra atendimento online. E aí eu me mudei para o interior do estado. E aí tinha uma demanda menor e continuava tendo demanda fora. E aí o que eu falei? Cara, eu tenho que começar a atender online. E comecei devagarzinho, isso deve ter o quê? Uns 6 meses, ou quase um ano. E aí eu comecei devagarzinho, e, cara, hoje basicamente, mesmo antes da pandemia, eu já estava atendendo basicamente online. Ou seja, um hábito, né, por um conceito, acabou tendo que ser mudado por uma questão de necessidade. Então, ou seja, foi o meu gatilho, né? Apareceu um gatilho, que foi a necessidade do trabalho, para poder fazer isso. E para você tirar um gatilho, para você tirar um hábito indesejado, muitas das vezes você vai ter que achar os gatilhos
e ir desarmando esses gatilhos para poder viabilizar aí essa mudança de comportamento. Não é isso, Exato. mestre? Mais ou menos como eu estava falando com relação ao cigarro, né? Os gatilhos, que é aqueles Isso. de vontade de fumar, mas não é só para cigarro, né? Para todo comportamento tem gatilhos. Então você identifica os gatilhos e você começa a bloquear, né? Aquela coisa de você estar preso o dia todo assistindo Netflix, né? E pedindo pizza, e quando na verdade o que você queria era ir para academia todo dia, mas não consegue. Então você começa a entender o porquê que você está assistindo aquilo ali, qual é a recompensa que você está tendo por ter fazendo aquilo ali, e você começa a mudar aos poucos, sem pressa, você vai mudando. Não precisa ir para academia amanhã. Começa a fazer seus abdominais em casa, continua assistindo Netflix e vai mudando aos poucos até para academia. Em vez de fazer mudança radical, porque é muito mais fácil de você frustrar quando não quer fazer uma mudança radical. É muito mais fácil. Perfeito. Então, hábitos que eles vêm aos poucos, você desconstrói ele aos poucos também. Mas assim, uma coisa que eu sempre falo, as pessoas não têm, falei isso na live de ontem, as pessoas não têm essa percepção de quanto tempo elas vinham agindo da mesma forma. Né? Aí o exemplo que eu dei é que a pessoa passa 10, 20, 30 anos engordando, né? Comendo tudo que acha que tem direito e engordando. E aí, quando ela vem para a gente para fazer terapia, para fazer uma instalação de um balão intragástrico e tudo. Engordando as trilhas neurais também. E isso. Exatamente, porque esse engordar é o que o Alex está falando. Você vem repetindo hábitos, ou seja, você vem reforçando essas conexões, né? E aí, quando você chega na terapia, aí fala assim, mas instala o balão hipnótico em mim que resolve. Cara, olha só, não é assim não, vamos trabalhar, tá? Então, assim, você vem de 30 anos comendo igual um louco e agora você quer emagrecer esses 30, 40 quilos em uma semana, em um mês, 2 meses, 3 meses. Não é bem assim. Isso serve para qualquer hábito. Exato, perfeito. O balão, você falou uma coisa bem interessante, o balão intragástrico, apesar dele ser o hipnótico, vamos falar do hipnótico, apesar dele ser hipnótico, a ideia que é colocada na mente da pessoa, até mesmo porque é hipnose, é a ideia imagética de que você fez uma cirurgia de balão intragástrico. Então você resolveu a parte corporal. Se você não mudar aqui depois, é porque acha que a hipnose já resolveu a mente, mas não. Sua mente está acreditando que tem uma coisa física acontecendo. Mas se você não mudar o seu pensamento ali depois disso, você não vai conseguir ter resultado. Vai ser mais um que não tem resultado. E aí, só uma observação, um caso, já teve um casal de irmãos que me procurou e eles disseram assim, não, eu quero só fazer a instalação. Quanto é que você cobra só para fazer uma sessão com a instalação? Eu falei, eu não faço. Não, mas não faço. Sabe por que eu não faço? Primeiro que dentro do meu protocolo não é assim que funciona. E segundo, eu vou ganhar o seu dinheiro, mas eu vou fazer, não vai funcionar e você vai dizer que eu sou um mau profissional. Claro. Não é assim que funciona. Que exatamente o que você falou. Você vai lá, muda a ideia de que tem uma coisa dentro do estômago. Mas e o comportamento? E os gatilhos? Não vai resolver. Não vai resolver. Agora, eu sou até mais humilde para não pegar muito no pé. Não vou nem dizer que não vai resolver, mas eu vou dizer que vai ser muito raro de resolver. Porque tem um desgraçado que ainda é engajado no processo. Tem que botar o balão e ele acaba mudando. Mas isso é raro. É exceção, né? A gente não pode fazer exceções. Né? Meu amigo, assim, já para a gente ir finalizando, o seu Instagram tá aí, quem quiser, gente, alexcobes.terapias aplicadas. Não, terapias práticas. No Instagram e no YouTube é a mesma coisa, tá? Então é simples de achar o Alex, não tem nenhuma dificuldade, ele responde rápido, tá? Ele é um cara que interage muito bem. Então, quiser trocar uma ideia, saber mais, aproveita que vai ter esse curso dele gratuito, pelo pouquinho que vocês viram aí hoje. Já viu que o cara entrega, não é enrolação, não é embromação, o cara entrega, tanto que a gente já está 50 minutos de aula e a gente vai ter que marcar um outro dia para poder dar continuidade nesse tema e abordar outros temas. Mas eu quero desde já te agradecer por estar aqui com a gente, ter compartilhado, ter contribuído. E eu queria que você fizesse as suas considerações finais. O que você pode falar para o nosso público sobre esses comportamentos desejados? Como é que elas podem dar, pelo menos, o primeiro passo para poder se livrar desses hábitos indesejados? Pessoal, uma dica bem legal para vocês. Trabalhar a imaginação. Toda vez que você quer ir
Vou voltar aqui, por exemplo, da academia. Você tem vontade de ir para academia, mas aí você pensa, pô, eu vou pegar aqueles pesos, fazer aquilo tudo. Sabe o que é isso que você está fazendo? É uma auto-hipnose. Você já está se imaginando tendo aquele trabalho, aquela coisa desconfortável. Comece a trabalhar como seria se fosse diferente. Como seria você na disposição de ir para a academia? E fecha os olhos e começa a imaginar, criar uma tela mental daquilo acontecendo, você pegando peso, no fim do dia você se vendo, você satisfeito por ter suado bastante ao longo do dia. É buscar recompensa para o que você quer. E você pode fazer isso mentalmente. Seu cérebro não sabe se é verdade ou se é mentira. E você vai aproveitar quimicamente essa sua imaginação. Trabalho a imaginação. A coisa mais fabulosa que existe no planeta é a imaginação. Não existe melhor hipnoterapeuta do que você mesmo. A gente já faz isso todo, só que contra a gente, porque a gente não tem os recursos, não conhece os recursos, mas com os recursos dados a gente usa isso a nosso favor, a gente começa a predeterminar quase tudo na vida da gente. Perfeito, perfeito. Muito bom, muito bom. Pessoal, mais uma vez eu quero agradecer a todos que passaram pela live, aqueles que ainda vão assistir. A gente, amanhã não, mais tarde, eu já subo esse vídeo para o YouTube. E agradecer ao grande mestre Alex Cobos, que contribuiu com a gente com esse conteúdo. Alex, meu irmão, muito obrigado. Tá? Pessoal, entra no Instagram do Alex aí e dá uma olhada lá, vê o material que ele tem lá e aproveita e faz esse curso gratuito. E, inclusive, você deve estar assim que a gente voltar nas aulas práticas, você deve estar no Rio, né? No IBTA, não é isso? Isso, dando curso lá de mesmo fascinação e hipnose não verbal, rapaziada. Eu estarei lá, se Deus quiser. Beleza. Irmão, fica na paz, muito obrigado. Gente, vamos ficando por aqui. E agora só segunda-feira, se Deus quiser, a gente tá aí com mais um conteúdo para ajudar as pessoas. Alex, fica na paz. Pessoal, vida longa e próspera para vocês e até mais. Tchau, tchau.